Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar início ao curso de Cálculo 2. Lembrando que esse curso ele vem para auxiliar vocês para o exame de suficiência, tá? Então eu vou fazer a ementa toda do curso e vou começar essa aula fazendo uma revisão de técnicas de integração e derivação, tá? De derivação e integração. Para poder falar sobre técnicas de derivação e integração, eu vou falar algumas coisas sobre funções. Então, lembrando, né, olhando lá para cálculo 1, né, a gente denotava uma função, né, uma função f, né, ó, ela vinha de um intervalo da reta, que estava contido no conjunto dos números reais, e ia para outro conjunto, vou chamar aqui um outro intervalo j, contido na reta também, tá? Então essa aqui era como eu simbolizava uma função, né? Quando eu escrevia isso, eu estava dizendo, olha, existe uma função no intervalo da reta, pertencente à reta, que eventualmente esse intervalo aqui ele podia ser a reta inteira, inclusive, podia ser o conjunto dos números reais inteiro, e aqui a imagem para mim também poderia ser todo o conjunto dos números reais, tá? Eventualmente a gente trabalhava com intervalos, então esse aqui para mim eventualmente era um intervalo na reta, tá? Lembra? Intervalo aberto, intervalo fechado, né? Então, ó, esse aqui eventualmente era um intervalozinho da reta, então tem a reta aqui, né? E aí eu tinha um intervalozinho começando em A, terminando em B. Então, muitas vezes eu trabalhava com intervalos abertos, aqui é o intervalo aberto da reta. Intervalo aberto, intervalo fechado, quando eu coloco entre colchetes, né? Se eu colocasse aqui entre colchetes assim, isso aqui eu denoto um intervalo fechado, né? Ó, escrevi de CD. Tá? Pode ser um aberto, outro fechado, né? Então, em cálculo 1 a gente trabalhou com vários tipos desse intervalo, né? Então, aqui, por exemplo, se for um intervalo aberto, ó, tá aqui. E como eu falei, eventualmente ele pode ser todo conjunto real, tá? Pode ser toda a reta. Esse conjunto de saída, onde saem meus valores da minha função, eu chamo de domínio, né? Esse conjunto que está para cá, que vai cair lá a minha resposta da f, eu vou chamar de imagem. O conjunto imagem está dentro de um outro conjunto. Esse outro conjunto que está dentro eu chamo de contradomínio. Lembrou disso aí? Então eu tenho o conjunto domínio de saída, aí aplico a função f, ele vai para um conjunto que eu chamo de conjunto imagem. A imagem está dentro do contradomínio da f. Então a gente consegue simbolizar assim, né? Ó, a gente consegue fazer um diagrama assim, ó. Aqui eu tenho o meu domínio, meu conjunto domínio, né? Ó, aqui eu tenho o meu domínio, que eu denoto também por D de F, é o domínio da F, né? E daí, pro lado de cá, eu vou ter o conjunto imagem, ó, vou até escrever aqui, ó, para cá. Esse aqui é o meu conjunto imagem, tá? E conjunto imagem, ele está dentro de outro conjunto, que chama de contradomínio. Ó. Esse conjunto aqui chama de contradomínio. O conjunto imagem também a gente denota por IM de F, imagem da F, tá? E daí o que acontece? Olha só, eu tenho aqui, né, a minha função f, que vai relacionar os elementos do domínio com os elementos da imagem. Ele pega os elementos do domínio e leva para a imagem. Então aqui, ó, tem um pontinho aqui, ó, do meu domínio, ó.
Então, cada pontinho, para ser função, né, cada pontinho desse tem que corresponder a um único ponto da imagem, né, ó. Então, eu venho para cá, ó, aí eu vou ter pontos na imagem. Então, cada pontinho desse aqui, ele vai se relacionar via F, ó. A F vai pegar e vai mandar com um único pontinho. Lembra? Então, para cada ponto do domínio, eu preciso ter um único ponto na imagem, tá? Mas não quer dizer que eu não possa repetir. Então, quer dizer, esse pontinho pode se relacionar com esse, e esse aqui também pode se relacionar com esse aqui, ó. Por exemplo, tá? Por exemplo, isso pode acontecer. Cada ponto do domínio tem um único representante na imagem. O que pode acontecer agora é eu sair de novo desse aqui e ir para outro ponto lá. Aí não é função, porque por definição de função é isso, né? Para cada ponto do domínio tem um único. Se eu tiver mais um, então não é único, né? Então a ideia é essa, eu tenho um único na imagem, eu tenho um único ponto lá do outro lado, tá? Então, aí por exemplo, esse cara pode vir com esse aqui pode vir com esse, ó. Isso aqui é uma função, claramente, tá vendo? Cada ponto do domínio tem um único ponto na imagem, né? Que está se relacionando via função f. E aí, eventualmente, também pode sobrar pontos aqui, ó, no meu contradomínio, não tem problema, tá? Então aqui está descrito, né, de maneira, por forma de diagrama, uma função f, né? Então tem um domínio, um conjunto domínio, tem meus elementos que eu pego aqui, tem meu conjunto imagem, onde eu levo via f para esse conjunto, e tem meu contradomínio, que é esses pontos que sobram. Eventualmente, se a função for sobrejetora, lembra desse papo, então o contradomínio é exatamente igual à imagem, ou seja, não sobra ninguém lá, nenhum ponto, não sobra nada, não sobra ninguém. Tá? Então a gente começa nosso curso falando um pouquinho sobre função, relembrando esse conceito de função em uma dimensão, o que vocês viram em cálculo 1, tá? Vocês viram esse cálculo 1, então a gente vai dar uma relembrada só para poder já falar sobre as técnicas de derivação e integração. Mas antes eu vou fazer um primeiro exemplo, que é exatamente olhar aonde que é o domínio, o contradomínio e a imagem de algumas funções, tá? Então, ó, vamos começar com esse exemplo bem facinho aqui, tá? Ó, f de x igual a x ao quadrado. Bom, então os valores de x são os valores que estão no meu domínio, né? E daí eu olho aqui para a minha expressão, x ao quadrado. Eu tenho alguma restrição para o valor de x? O x, por exemplo, não pode ser alguma coisa pela própria estrutura da minha função, pela própria cara da minha função, ele não pode ser alguma coisa? X aqui pode ser qualquer coisa, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser uma fração, pode ser um número racional, pode ser qualquer coisa. Não tem impedimento aqui para mim. Não tem nenhuma restrição matemática ali para mim, né? Então, por conta disso, o meu domínio, ó, domínio dessa função f pode ser qualquer valor real. Por isso eu vou escrever assim, ó. Isso aqui são todos os reais, tá? Tá aqui o domínio da função. Se eu quiser escrever quem é a minha imagem, ó, imagem da função f, ou seja, quem são os valores resposta? Então, os valores resposta é justamente a f de x, né? O quanto que vai dar esse valor aqui, ó. Eu vou pegar um número x lá no domínio e vou elevar ele ao quadrado. Então, observa que isso aqui sempre vai dar positivo, não importa, positivo ou zero, né? Se eu colocar o zero aqui, 0 ao quadrado dá 0. Se eu colocar um número positivo, não importa se é fração, se é um número irracional, não importa, e elevar ao quadrado, ele continua sendo positivo. Se eu pegar um número negativo e elevar ao quadrado, ele continua sendo positivo também, né? Porque menos vezes menos vai dar mais. Então, um número negativo elevado ao quadrado dá positivo, e um número positivo claramente também dá positivo. Portanto, a minha imagem, né, os valores respostas via f, vai ter que ser também todos os reais, só que positivos, né? Eu estou incluindo zero. Então, lembra que eu coloco esse maisinho aqui, ó. Né? São todos reais positivos. Esse carinha aqui eu também consigo escrever assim, né, ó. Y pertencente aos reais
de tal forma que y é maior ou igual que 0. Tá? Então tá claro aqui, ó, meu domínio e minha imagem da função f de x ao quadrado. Tá? Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Então vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Agora a função que eu vou verificar quem é o domínio e a imagem é da função f de x igual a menos x ao quadrado dividido por x menos 1 em quadrado, né? Então a mesma coisa, eu tenho que me perguntar, ora, eu tenho alguma restrição para o valor de x? Quer dizer, o x não pode ser alguém? E aqui claramente o x não pode ser 1, né? Porque o denominador de uma fração, ela nunca pode ser 0, né? Eu não posso deixar que esse denominador fique igual a 0 aqui. Então, se isso aqui tem que ser diferente de 0, claramente x tem que ser diferente de 1. Sendo um pouco mais preciso no que eu estou falando, eu estou dizendo, olha, tem uma fração, então, ó, x menos 1 ao quadrado precisa necessariamente ser diferente de 0. Tá? E daí, ó, para que isso seja diferente de 0, claramente o que tem que ser diferente de... O x tem que ser diferente de quem? De 1, né? Ó. Então, de maneira bem precisa, tá? Ó, x ao quadrado é diferente de 0. Isso daqui implica, né, que x menos 1 vezes x menos 1 deve ser diferente de 0. Olha só, né? X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. E isso tem que ser diferente de 0. Tá? Como eu preciso que essa expressão seja diferente de 0, então obrigatoriamente eu tenho que x menos 1 deve ser diferente de 0 e x menos 1 deve ser diferente de 0. Por quê, né? Porque se qualquer um desses dois fatores aqui fosse igual a 0, isso aqui já daria 0. Então, para que necessariamente isso aqui seja diferente de 0, esse fator tem que ser diferente de 0 e esse fator também tem que ser diferente de 0. Tá? É claro, é a mesma expressão, né? Então, basta analisar qualquer uma das duas. Isso aqui vai implicar, então, ó, que x, né, pegando esse menos 1 e passando para o outro lado, vai ficar x diferente de 1. Né? Isso aqui, para a gente ser bem preciso, né, com bastante critério matemático. Né? Bom, então, x tem que ser diferente de 1. E agora eu vou escrever os meus conjuntos aqui. Então, olha só. Conjunto domínio da f vai ser quem? Ó, né? O x não pode ser 1. Então, uma maneira de eu escrever esse conjunto quer dizer, pode ser qualquer valor real menos o número 1. Ó, consigo escrever assim. Né? Coloco entre colchetes porque é conjunto. Então, é esse conjunto menos esse conjunto de cá. Né? Isso aqui também significa escrever o que? Ó? É todo x pertencente aos reais, de tal forma que x não seja 1. Tá? Isso aqui de maneira matemática. E a imagem da f? Quem vai ser a imagem da f? Tá? Então já excluí o ponto. E observa, quando eu excluo esse ponto, o número 1 de cá, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que, sempre, para qualquer valor de x, essa resposta da f que eu vou ter aqui vai ser sempre negativa. Porque eu tenho menos aqui, menos alguma coisa em quadrado. Lembra? A gente comentou agora há pouco, alguma coisa em quadrado sempre dá positivo, né? Só que eu multiplico por menos 1 sempre vai dar negativo. O zero eu posso colocar o zero ali, né? O zero é um elemento válido para essa expressão. Quando eu coloco o zero, vai ficar 0 em cima e aqui embaixo vai ficar 1, né? Porque vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Quando eu levo ao quadrado dá 1. Então 0 dividido por 1 dá 0. Então o zero ele vai estar e todos os números negativos também vão estar. Então é justamente todos os reais negativos agora. Olha o menos aqui embaixo. Tá? Então, só para a gente começar a relembrar o conceito de domínio de uma função, imagem de uma função.
tá? Dei 2 exemplos aqui bem simples para vocês, tá bom? Tentem fazer agora o exemplo que eu vou deixar aí, 5 minutinhos para vocês calcularem, tá? Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita, que hace mi cuerpo vibrar y no me puedo controlar. Y nuestro amor es prohibido, sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos y esta atracción fatal, no sé dónde podrá llegar. Y yo sigo esperando el momento y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal. Y serás mía, los dos lo sabemos, y seré tuyo porque ambos queremos, y esto solo va a parar el día en que nos desnudemos. Es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó, tiró tu flecha en mí, que estoy comprometido, y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error. Que responda Cupido ante Dios por jugar al amor. Dormido, dormido, Cupido se equivocó, Cupido jugó al amor. Dormido, buena batanga. Cupido se equivocó, Cupido jugó al amor. Dormido, dormido, dormido se puso a jugar y ahora estoy por tu amor, sufriendo en serio, sufriendo en serio. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer con tanto sufrimiento reprimido. Oye, ¿y qué voy a hacer con mi corazón? Dormido. Con las cosas serias no se juega, Cupido. Jugó al amor. Dormido. Jugó al amor. Dormido. Jugó conmigo. Jugó al amor. Dormido. Y me dejó mi corazón partido, corazón partido. Jugó al amor. Dormido. Yo no sé lo que voy a hacer conmigo. Jugó al amor. Dormido. Y yo me quedo con mi dolor, Cupido. Jugó al amor. Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita, que hace mi cuerpo vibrar y no me puedo controlar. Y nuestro amor es prohibido, sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos y esta atracción fatal, no sé dónde podrá llegar. Y yo sigo esperando el momento y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal. Y serás mía, los dos lo sabemos, y seré tuyo porque ambos queremos, y esto solo va a parar el día en que nos desnudemos. Es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó, tiró tu flecha en mí, que estoy comprometido, y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error. Que responda Cupido ante Dios por jugar al amor. Dormido, dormido,
Bom, então, depois que a gente fez os exemplos de função, mostrar domínio, imagem da função para a gente relembrar aqueles conceitos, eu vou fazer aqui agora um primeiro exemplo das regras de derivação, né? Eu tenho uma função que é essa de cá, ó, f de x igual a raiz quadrada de x à quarta menos 3x mais 1, né? E eu vou derivar essa função, vou achar quem é f', né? E para eu poder derivar essa função aqui, eu vou usar uma regra que a gente conhece como regra da cadeia, só para vocês lembrarem. Lembra como que era a regra da cadeia? Quando tinha uma função que era uma função composta, quer dizer, tinha uma f de uma g de x, era uma função composta, né? Uma função de uma função. Então, f de g de x. Se eu queria saber a derivada, né? Então, f de g de x', o que era isso? Era f' aplicado em g de x vezes a g' de x, né? Ou, em outra notação que a gente também enxerga a regra da cadeia, é escrever d de x da f de g de x, né? Isso aqui é uma notação para derivada, essa aqui é outra notação para derivada. As duas são válidas e as duas a gente vê usualmente nos livros, né? Com essa notação, a regra da cadeia se escreve como d de x da f da g de x igual. Então vai ser o quê? D de y na f de y, né? Então eu estou derivando como se eu estivesse olhando para f como não sendo uma função composta, eu vou derivar a f e vou multiplicar pela derivada da g com respeito a x. Então a regra da cadeia se escreve dessa maneira. Vamos aqui para o exemplo, tá? Como é que eu derivo essa função? Então, sempre, né, quando tiver uma raiz aqui, ó, raiz de alguma coisa, a ideia para facilitar o meu cálculo é sempre escrever essa raiz aqui em forma de potência, tá? Ó. Então, eu vou escrever esse cara aqui de dentro, ó, x à quarta menos 3x mais 1, ó. E ele vai levar a um expoente. Qual é o expoente, né? Nota que aqui dentro, né, da raiz, ele está elevado a 1. Então, a potência que está aqui dentro da raiz vai ser um numerador da minha potência de cá. Então vai ser 1 sobre... É raiz quadrada normal, né? É raiz quadrada. Então se é raiz quadrada é 1 sobre 2. Tá? Então, escrever isso é a mesma coisa que escrever isso. Eu estou transformando então uma raiz numa potência. E agora sim eu escrevo a minha f' de x. Tá vendo? Quem vai ser minha f' de x? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é uma função composta, consegue enxergar? Aqui eu tenho uma f acontecendo em cima de uma g. O que a g faz? Se a gente for olhar para cá. Nesse caso aqui, ó, é uma f de g de x, né? Porque, ó, vamos ver. A g para mim, ó, eu identifico a g como sendo x à quarta menos 3x mais 1. É isso que a g faz, tá vendo? A g pega o x e faz isso com o x. Eu também posso construir uma função h de y como sendo raiz de y. Tá vendo? Ó? Então, tem uma função desse jeito e uma função desse jeito. O que vem a ser, para você observar, ó, h de g de x. H de g de x é a mesma coisa que a f de x para mim nesse exemplo. Ó, f de x não é isso aqui, ó, x à quarta menos 3x mais 1 na raiz. Então, se eu definir a função g como sendo isso e a h como sendo isso, se eu construir a função composta h de g de x é exatamente a definição da minha f. Ou o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, olha só, a minha função f, ela se escreve como uma função composta. Ela é uma função composta entre duas, entre a g e a h. Se ela pode se escrever como uma função composta, para eu derivar, se eu quiser saber quem é minha f', ó, quem é minha f' de x, eu preciso usar a regra da cadeia. Essa é o que eu apresentei aqui para vocês, tá? Então, o que vai ser f'? F', vou usar essa regra aqui, ó, né? Claro, eu usei fg aqui tá fazendo a f e a g aqui nessa regra, tá fazendo os papéis da h e da g aqui para mim, tá? Então,
E daí, em termos práticos, como é que eu derivo isso daqui, né? Eu tenho que derivar primeiro essa função que está fora e depois derivar a função que está dentro do parênteses. Tá entendendo? Ó, a função que está fora e a função que está dentro. Então, primeiro eu vou derivar a função que está fora, então eu desconsidero o que está aqui dentro do parênteses. Por quê? Porque minha h de y é raiz de y, né? Então, claro, né? Se eu quiser escrever, isso aqui é a mesma coisa que y elevado a meio, né? Então, observa aqui, ó. Para eu derivar isso daqui, eu tento derivar só essa função que está fora. É a função h que eu estou derivando, né? E aqui a derivada... Como é que eu derivo isso daqui? Né? A derivada simples. Eu desço o expoente e subtraio 1 do expoente lá em cima. Então vai ficar, ó... Derivando, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica... Olha só, tem entre parênteses aqui eu não mexo, ó. Se eu estou derivando, essa regra aqui é h. Só isso aqui que eu estou derivando. Então isso aqui eu não mexo. Vou até marcar aqui, ó. Vou até marcar aqui em amarelo. Tá, ó, isso aqui eu não estou mexendo aqui, ó. X à quarta menos 3x mais 1. Ó, então eu não mexi nesse cara do parênteses dentro porque esse cara que está dentro é a definição da minha g, né? Então esse cara eu não mexi, só estou derivando a função h aqui para mim, ó. Então desci o meio. E lembra, eu subtraio aqui expoente. Então vai ficar o que estava lá, meio menos 1. Acabou aqui? Não, ó, a regra da cadeia fala o seguinte para mim, olha só. Tem que derivar a f, quer dizer, a função que está fora, no caso h, depois multiplicar pela derivada da função que está dentro, da g, ó, para mim aqui, ó. Então, fiz essa parte e agora eu vou multiplicar, ó. Vou multiplicar por essa derivada aqui desse cara. Qual que é a g' aqui para mim? Então eu vou derivar esse cara aqui agora, ó. E aí tem que lembrar, porque derivar, isso aqui é um polinômio, né? A derivada do polinômio é o quê? É derivar termo a termo aqui para mim. Então eu vou derivar esse, né? A soma das derivadas é a derivada das somas, né? Então fica aqui, ó. Derivada de x à quarta, a mesma coisa. Desço 4... e multiplico por x, subtraio 1 do expoente. Vai ficar 4 menos 1. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 3x elevado a 1 menos 1. E a derivada da constante dá 0, né? Derivada de constante é 0. Lembrar isso aí, ó. Então... apliquei a regra da cadeia, agora eu só vou arrumar aqui para ver como é que fica os termos. Então vamos só terminar, ó. Essa f' aqui, então, para mim, consigo escrever, né? Vou subtrair, ó. Meio menos 1, né? Esse 1 aqui eu consigo escrever como sendo 2 sobre 2, né? Para deixar o denominador aqui igual. Então 1 menos 2, e bastante atenção com o sinal. 1 menos 2 dá menos 1. Então isso aqui vai ficar meio... que multiplica x à quarta menos 3x mais 1 elevado, olha só, a menos meio, que multiplica, aqui ficou, ó, 4 menos 1 deu 3, né? Então ficou 4x ao cubo menos 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1. Então ficou 3 vezes 1. Então, menos 3 aqui, tá? Já podia parar aqui, já está escrito uma derivada ali. Mas se eu quiser ainda arrumar ela, deixar ela voltar, né? Escrever ela em termos de raiz, como é que isso aqui vai ficar, ó? Aqui ficou 1 sobre 2. Observa. Olha aqui, ó. Expoente negativo, tem que lembrar. Desce pro denominador. Então ficou meio que multiplica 4x ao cubo menos 3 sobre x à quarta menos 3x mais 1 elevado a meio. Tá? E para finalizar, se eu quero voltar a escrever em termos de raiz quadrada,
eu consigo escrever minha derivada f' de x como sendo, aqui já vou multiplicar, tá? Uma vez esse cara disso aqui, duas vezes esse cara desse cara de cá. Então vai ficar 4x ao cubo menos 3 dividido por duas vezes a raiz de x à quarta menos 3x mais 1. Olha só. Tá? Então, derivado usando a regra da cadeia dessa função. Vamos para o próximo exemplo. Bom, gente, então para o segundo exemplo, né, vou olhar para essa função aqui, ó, x mais 3 que multiplica x menos 2 em quadrado. Tá? Observe que agora eu tenho aqui um produto, tem uma multiplicação aqui, tem um produto dessas duas funções, dessa e dessa de cá. Tá? Então eu vou ter que usar a regra do produto. Lembra quando eu tinha o produto de duas funções? Ó, se eu tiver f de x vezes g de x e eu quero saber qual que é a derivada, linha, usando essa notação ou a notação de Leibniz, aquela outra que eu apresentei para vocês, tanto faz, tá? Como é que eu escrevo isso aqui? Isso aqui vai ser f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x, né? Que a derivada é uma derivação, bom, isso é para outro papo. Então, estou usando a regra do produto, eu vou usar a regra do produto para poder calcular a derivada dessa função. Ah, vai ter gente, vai perguntar, professor, olha, eu posso abrir esse produto notável aqui, fazer todas as multiplicações, depois derivar, vai dar a mesma coisa? Sim, vai dar a mesma coisa. Vai dar mais trabalho, mas vai dar a mesma coisa. Pode fazer se quiser e fica de exercício aí para vocês tentarem fazer isso, inclusive, tá? Vai dar a mesma coisa, mas vamos usar a regra do produto aqui, ó. Então, f' para mim, ó, de x. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira função e vou derivar. Qual que é a derivada de x mais 3? A derivada de x dá 1, né? Que são subtrair os expoentes aqui, né? Então vai dar 1, porque vai ficar x elevado a 0 e qualquer número elevado a 0 dá 1. Então daqui dá 1. Derivada da constante vai dar 0, tá? Então aqui vai ser uma vezes, e a outra função que está aqui eu copio do jeito que está. X menos 2 ao quadrado. Mais, vou agora permanecer essa aqui do jeito que está sem mexer. Ficou x mais 3, que multiplica, agora eu faço a derivada dessa. Para fazer a derivada dessa, eu tenho que, de novo, observa, usar a regra da cadeia. Tá vendo? Ó? É uma função elevada ao quadrado, né? Ou, se não, notável e deriva. Mas eu vou usar a regra da cadeia primeiro, né? Dentro da regra do produto. Então, eu estou usando a regra da cadeia que a gente viu no exemplo anterior, dentro dessa regra do produto. Então, como é que eu vou fazer? Derivo o primeiro que está fora, ó, como estivesse tampando aqui, ó, derivo o que está fora. Vou fazer o quê? Desse expoente ficou 2 vezes x menos 2. 2 menos 1, né? Pega o expoente e subtrai 1, vai dar 1 mesmo. Então não precisa colocar nada ali. 2 que multiplica x menos 2, vezes agora a derivada do que está dentro. Só que a derivada do que está dentro, né? Ó, derivada de x, de novo, dá 1. Derivada da constante dá 0. Então aqui deu 1. Então, olha só. Quando eu pego 1 e multiplico por essa função aqui, então vai ficar aqui x menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes, quando eu multiplico isso aqui, vai dar x mais 3 vezes x menos 2. Aqui eu já calculei a derivada. Se eu quiser dar mais uma organizada nessa derivada aqui, como é que eu faço? Olha aqui, ó. Aqui é x menos 2 ao quadrado. Aqui é x menos 2. Ó, tem esse termo e esse termo. Né? Eu posso colocar, como eles são comuns, posso colocar esse termo em evidência. Então, ó, f' de x vai ser igual a x menos 2, que é o termo que está em evidência, que é o termo que é comum tanto aqui como aqui. E ele vai multiplicar o que? Ó,
nessa primeira parcela ele está multiplicando o próprio x menos 2. Nessa segunda parcela ele está multiplicando esse fator. Eu vou aplicar a distributiva daqui, ó. Pegar o 2 e multiplicar aqui e aqui. Então aqui ficou mais 2x mais 6. Tá? E daí? E daí que a minha derivada então vai ficar f' de x igual a x menos 2, que multiplica, olha só, x mais 2x, 3x. Né? Então ficou mais 3x, 6 menos 2 mais 4. Ó. Aqui a derivada organizada e simples usando a regra do produto e depois, num passo, a regra da cadeia. Tá? Vamos para o exemplo 3. Bom, gente, então vamos fazer o exemplo 3, tá? Que se trata dessa função f de x igual a x menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Tá? E agora aqui eu não tenho mais um produto, eu tenho um quociente. E por isso eu vou usar a regra do quociente. Toda vez que eu tiver uma divisão, eu preciso usar essa regra. E lembra como é que era? Se eu tenho ó, f de x sobre g de x e eu quero calcular a derivada, né? O que vai ser f de x sobre g de x? Linha, né? Isso aqui vai ser, ó, vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Tudo isso aqui dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá? Essa aqui era a regra do quociente, para vocês lembrarem aí, tá? Vamos usar a regra do quociente para calcular essa derivada aqui. Então, f' vai ser o que? Olha lá, a regra do quociente. Pega e deriva o de cima. A derivada da função de cima aqui, ó, derivada de x, 1, derivada constante, 0. Então vai ficar 1 vezes que multiplica a função que está embaixo. A função que está embaixo é x ao quadrado mais 1. Olha só. Olha lá. Então, pela regra do quociente, aqui ficou menos. Agora, o de cima, tá vendo? Ó, sem derivar. Ó, a f, então aqui para mim de cima. O de cima para mim se representa por x menos 1. X menos 1, vou colocar entre parênteses aqui, para não perder esse sinal de menos, tá? Importante. É melhor colocar mais parênteses para não se enganar aqui. Então, x menos 1 que multiplica a derivada do de baixo. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? De novo, a derivada da constante dá 0. Derivada de x ao quadrado, desce o 2, subtrai 1. Então vai ficar 2x, né? Vezes 2x. Isso daqui dividido pela função, ó, e bastante importante, pela função ao quadrado. De baixo, né? Função de baixo ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Aqui eu já derivei, aqui ali já fiz o papel de derivar a função. Agora eu preciso organizar esses termos, né? Então, a f' de x vai ser o quê? 1 vezes isso daqui vai dar isso daqui mesmo, x ao quadrado mais 1. Aqui, bastante atenção com o sinal, né? Menos vezes mais deu menos, vezes esse mais aqui da frente também deu menos. Então ficou menos x vezes 2x menos 2x ao quadrado. Aqui, menos vezes menos deu mais, vezes mais deu mais. Então aqui deu mais 2x, tudo dividido por x ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Por final, o que eu vou ter? Né, ó, x ao quadrado menos 2x quadrado vai dar menos x ao quadrado. Ó, subtrair isso com esse. Aqui eu tenho mais 2x. E aqui eu tenho mais 1. Tudo dividido por x ao quadrado mais 1,
tudo ao quadrado. Tá aí a derivada da minha função, que é uma função quociente. Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, ó, essa aqui é a minha derivada da minha f, x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Então, com esse exemplo aqui, fiz 3 exemplos, uma da regra da cadeia, um da regra do produto e agora da regra do quociente. Tente você agora resolver essa derivada que eu vou deixar aí, usando uma dessas 3 regras. A regra do produto, do quociente ou a regra da cadeia, tá? E aí logo em seguida a gente já vai começar os exemplos de integração. Vamos lá.